Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 25 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Premier League, passar pela La Liga, Bundesliga, Primeira Divisão Holandesa, League One e vamos fechar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora que hoje a gente tem jogos muito bons, grandes partidas, clássicos e principalmente ótimas cotações. Dá para colocar aqui 50 jogos fáceis, mas é isso que a gente separou e boas partidas. Então já vamos começar que a gente tem muita coisa. Primeiro jogo, Chelsea e Manchester City. Jogo válido pela Premier League clássico inglês, onde a gente tem o Chelsea em primeiro com 13 pontos em 5 jogos e o Manchester City ali em quinto com 10 pontos. Jogo que deve ser muito bom de se assistir, porque a gente tem duas equipes muito fortes, muito candidatas ao título e que disputaram a última final da Champions League. Para esse jogo não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque o Chelsea nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos, já a equipe do City nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 2 gols ou mais em seus confrontos, e quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,62, uma cotação muito boa para um Chelsea e Manchester City. É jogo com tendência de ser truncado? Sim, mas aqui a gente está falando de duas equipes que vão para jogar bola. O City tem uma tendência de ser mais controlador, de propor os ataques, mas o contra-ataque do Chelsea é muito forte. Conta com o Lukaku agora que vem fazendo muitos gols pela equipe londrina. Então um jogo muito forte, um jogo com uma boa tendência de até de um ambas marcam, porque temos elenco muito qualificados ambos os lados e jogo com a tendência de ser muito movimentado, até porque vale a liderança para o Chelsea, pode colocar 6 pontos em cima do City e o City pode empatar ou até quem sabe tomar a liderança do Chelsea. Por isso um jogo extremamente com a tendência de ser muito movimentado e favorecer o mercado de gols. Então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para Chelsea e Manchester City. Passando agora para Manchester United e Aston Villa, outro jogo dessa Premier League, onde a gente tem o Manchester United ali em terceiro com 13 pontos e o Aston Villa em décimo com 7 pontos. Outro jogo com a boa tendência de gols, até porque a gente tem Manchester de Cristiano Ronaldo. Sem falar também que a equipe nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Aston Villa, nos últimos 5 jogos, em 3, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Quando ele jogou, ele fez 3 partidas, são 4 gols. O cara mudou o panorama da equipe do Manchester, que até o momento já marcou 13 gols em 5 jogos e tomou 4, e vai pegar um Aston Villa, que já marcou 8 e tomou 7. Ou seja, jogo com a cara de muitos gols, até porque o Manchester vai jogar em Old Trafford, onde é muito forte, e sem falar que quando essas equipes se enfrentam, sempre tem uma boa perspectiva de gols, onde a gente já teve 3-1 para o United, 2-1 para o United também, 3-0 para o United e 2-2 entre essas equipes. Ou seja, jogo com a tendência de muito movimentado e ainda tem o fator Cristiano Ronaldo em campo, então a tendência é maior ainda. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Manchester United e Aston Villa. Passando agora para Alavés e Atlético de Madrid, jogo válido pela La Liga, primeira divisão espanhola, onde a gente tem o Atlético de Madrid em segundo com 14 pontos e o Alavés ali em último, com nenhum ponto somado em 5 partidas disputadas. São 5 derrotas seguidas da equipe da casa e por isso eu acredito que o favoritismo é todo da equipe do Atlético, atual campeão, e isso favorece mais ainda o mercado de gols. Sem falar também que o Alavés nos últimos 5 jogos, nessas 5 derrotas, em 3 deles a equipe teve
teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Atlético de Madrid, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 jogos tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas aquele jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando, essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento de entrada para quem queira uma cotação um pouco melhor. Porque a gente está falando de uma equipe que vem de 5 derrotas seguidas, não consegue se encaixar na competição, tomou um 2-0 do Osasuna dentro de casa, um 3-0 pro Valência fora, um 4-1 pro Real Madrid dentro de casa e pega um Atlético de Madrid que vem de uma boa virada sobre o Getafe fora de casa e é o atual campeão, tá ali na caça do Real, precisa muito dessa vitória, ou seja, uma equipe que vai jogar contra outra que não vence há 5 jogos na casa do adversário, sendo muito mais qualificado e precisando vencer para continuar a caça do rival, eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, com a tendência de muita superioridade do Atlético de Madrid e até quem sabe um golzinho do Alavés, porque joga dentro de casa, futebol é futebol, mas o Atlético de Madrid tem capacidade de fazer até os 2 gols ou até mais nessa partida, até porque a equipe vem num bom momento e é a atual campeã. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Alavés e Atlético de Madrid. Passando agora para Leipzig e Hertha Berlim, jogo dado pela Bundesliga, onde a gente tem o Hertha em nono com 6 pontos e o Leipzig em 12º com 4 pontos. Competição que tem uma tendência de ser muito movimentada, de muitos gols, duas equipes com boa média nesse quesito, até porque o Leipzig nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Hertha nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,61 e a gente está falando de um Leipzig, uma equipe muito forte desse cenário alemão, mas que não começou nada bem a competição, tá ali em 12º, pega um Hertha que já marcou 7 gols, mas tomou 12, e o Leipzig que já marcou 6 e tomou 7. Sem falar também que o Hertha vem de uma sequência muito boa no mercado de gols, vinha de 3 derrotas seguidas, onde sofreu 3-1 para o Colônia, 2-1 para o Wolfsburg e 5-0 para o Bayern, mas vem de 2 vitórias seguidas e sempre também com placares movimentados, onde meteu 3-1 no Bochum e 2-1 no Furt. E para esse jogo, pegando o Leipzig dentro de casa, uma equipe muito goleadora, mas que também toma muitos gols, é a tendência de muito movimento. Sem falar também que os últimos 5 jogos entre essas equipes a gente teve um 3-0, um 2-1, um 2-2, um 4-2 e um 5-0, ou seja, jogos sempre com placares muito elásticos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para Leipzig e Hertha Berlim. Passando agora para Valência e Atlético Bilbao, outro jogo dessa La Liga, primeira divisão espanhola, onde a gente tem o Valência em quinto com 10 pontos e o Atlético Bilbao ali em nono com 9 pontos. Equipes que começaram bem a competição, principalmente o Valência, mas que nas 2 últimas rodadas vem oscilando. E isso favorece muito o mercado de gols, até porque o Valência nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Atlético de Bilbao nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,47, mas aquele jogo com no máximo mesmo, com 5 minutos ou até no início mesmo, essa odd já está batendo 1,50 e é o momento da entrada. Porque a gente está falando de duas equipes que estão ali, começaram bem a competição, principalmente o Valência, que vai jogar dentro de casa e já marcou 11 gols e tomou 7, e vai pegar um Atlético de Bilbao que já marcou 5 e tomou 3. O Valência vem de 2 derrotas seguidas, precisa muito vencer dentro de casa, um dos concorrentes diretos a competições europeias. Vem com boa margem de gols nos seus últimos jogos, seja vencendo, seja empatando ou seja perdendo, e o Bilbao vem de uma derrota por 2-1 dentro de casa por Rayo Vallecano, também precisa muito pontuar e isso favorece mais ainda para ser um jogo com a tendência de ser muito movimentado, até porque quem abre o placar, a outra equipe vai tentar se expor, vai tentar sair para tentar um empate ou até quem sabe a vitória, favorecendo mais ainda o mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo ou até menos, é o nosso palpite para Valência e Atlético Bilbao.
Passando agora para Willem 2 e PSV, jogo válido pela primeira divisão holandesa, onde a gente tem o PSV em segundo com 15 pontos e o Willem 2 em terceiro com 13 pontos. Duas equipes que começaram muito bem, uma competição extremamente over, de muitos gols. Até porque o Willem 2 nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do PSV, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols e no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,63 e a gente está falando de duas equipes, segunda e terceira colocadas, muito bem na competição. O PSV sempre faz campanhas ali tentando buscar o Ajax, que é muito dominante, e o Willem vem aqui brigando por competições europeias nas últimas temporadas. O PSV, por sua vez, já marcou 16 gols e tomou 8, é característica do time nessa competição, e o Willem 2, que começou muito bem a competição, já marcou 8 e tomou 6. Para esse jogo, vale muito para a equipe da casa uma vitória, até porque vem de uma boa sequência e enfrenta, nesse momento, um concorrente direto. Acredito que a equipe não deve ter força para chegar até o final da competição, mas o PSV sim tem essa força e é uma equipe muito goleadora, mas que da mesma forma toma muitos gols. Já tomou um 4-0 do Feyenoord, ganhou do Eagles por 2-1, ganhou do AZ Alkmaar por 3-0 e ganhou do Groningen por 5-2, ou seja, é uma equipe muito goleadora nesse cenário holandês, e para esse jogo acredito que deve manter a tendência. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Willem 2 e PSV. Passando agora para Strasbourg e Lille, jogo válido pelo campeonato francês primeira divisão, onde a gente tem o Strasbourg em nono com 10 pontos e o Lille em 14º com 8 pontos. Lille atual campeão, pegando uma equipe que está com uma boa tendência de gols, até porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Lille, que não vem tão bem na competição nessa temporada, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,41, mas é aquele jogo com no máximo 10 minutos de jogo. A odd está batendo em 50 e eu acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de uma competição que tem uma tendência de ter jogos truncados, duas equipes que estão ali oscilando na competição, mas que tem o Strasbourg que já marcou 11 gols e tomou 11 gols, ou seja, uma equipe que tem um poderio ofensivo forte, mas que o defensivo não é muito confiável. E um Lille, que é atual campeão, que já marcou 9 gols, mas já tomou 13. E isso mostra porque a equipe está oscilando, porque a equipe vem tomando muitos gols e jogando fora de casa contra uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas. Eu acredito que deve manter essa tendência de tomar gols, e o Lille, por ser muito forte, também pode deixar o seu golzinho, favorecendo a nossa tendência de ao menos 2 gols no jogo. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Strasbourg e Lille. Passando agora para Real Madrid e Villarreal, jogaço da La Liga, onde a gente tem o Real Madrid em primeiro com 16 pontos e o Villarreal em 12º com 7 pontos. Jogo que tem uma tendência altíssima de gols, porque o Real Madrid vem numa sequência muito forte, são 5 vitórias seguidas pela La Liga, pela Champions League e pega o atual campeão da Liga Europa. Sem falar também que o Real Madrid nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos, em 4 a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos, na verdade, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,63 e a gente está falando de um Real que em 6 jogos são 5 vitórias e 1 empate, já marcou 21 gols, uma média altíssima para um começo de competição, e tomou 8. Vai pegar um Villarreal que tem apenas 6 gols marcados e 3 sofridos, mas que enquanto enfrenta o Real Madrid sempre tem jogos muito movimentados e sempre tem muita dificuldade. E para esse jogo, galera, eu também acredito que o ambas marcas deve ser uma tendência boa, até porque o Real vem tomando alguns gols bestas, foi assim com Mallorca, foi assim com Valência, foi
foi assim com o Celta de Vigo. E lembrando que quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, a gente sempre teve ambas marcam no placar. Ou seja, o Villarreal sempre dá trabalho para o Real Madrid, isso porque são duas equipes muito fortes. O Real Madrid vive um bom momento e o Villarreal vem de uma boa vitória sobre o Elche. Por isso, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência muito forte. O ambas também tem o seu valor, mas o nosso palpite vai ser mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,63 para Real Madrid e Villarreal. Passando agora para Lyon e Lorient. Jogo válido também pela primeira divisão francesa, onde a gente tem o Lorient em quinto com 12 pontos e o Lyon em sexto com 11 pontos. Duas equipes muito bem na competição, mas que de um lado a gente tem um Lyon que vem muito forte com um futebol muito bom, que deu bastante trabalho para o PSG. Sem falar também que o Lyon nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Lorient, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 na verdade, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo também é no mercado de gols e no mais de 2,5 gols. Cotação no momento está na casa de 1,53 e a gente está falando de duas equipes que estão muito bem na tabela, separadas por um ponto, onde a gente tem um Lorient que já marcou 8 gols e tomou 7 e um Lyon com a média um pouco melhor, já marcou 12 e tomou 11. Ou seja, são equipes com médias de gols marcados e sofridos bem parecidas, o que favorece ainda mais a tendência de gols para esse jogo, porque o Lyon dentro de casa é muito forte, vem de uma vitória sobre o Troyes por 3-1, além de ter vencido o Strasbourg também por 3-1 e depois de um bom jogo contra o PSG, onde perdeu por 2-1 fora de casa. O Lorient vem de uma boa vitória sobre o Nice, mas para esse jogo eu acredito que a tendência deve ser de muito movimento, porque são duas equipes boas e duas equipes com boa tendência de marcar nessa partida, mas ainda eu acredito que o mercado de over, de mais gols, deve ser maior a tendência para esse jogo. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Lyon e Lorient. E passando para o último jogo do dia, São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo válido pela Série A do Brasileirão, onde a gente tem o Atlético Mineiro líder disparado com 45 pontos e o São Paulo em 12º com 26 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser bem movimentado, porque o Atlético Mineiro, seja em casa, seja fora, vem jogando muito bem e com a tendência de gols. Até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 jogos tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols também e no mais de 1,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,44, mas é aquele jogo facilmente com 5 minutos, odd batendo 1,50. E acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um Atlético Mineiro líder disparado, um dos melhores ataques da competição, são 32 gols marcados e 13 sofridos, e pega um São Paulo que vem em instabilidade desde o começo da competição, onde marcou apenas 18 gols e tomou 23. Vem de um empate com 0-0 contra o América Mineiro, mas que quando joga sempre tem uma tendência de marcar um gol ou até mesmo sofrer. Foi assim nos últimos 5 jogos, pega um Atlético Mineiro que vem dividido ali com a disputa da semifinal da Libertadores, mas que ainda assim é uma equipe muito forte e mesmo vindo com o time reserva favorece mais ainda esse mercado de gols, até porque o São Paulo precisa muito da vitória. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos ou 5 minutos de jogo é o nosso palpite para São Paulo e Atlético Mineiro. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!